Oi, pessoal. Hoje vamos conversar sobre Montaigne e a inadequação com o corpo, a inadequação cultural e a inadequação intelectual. E tudo que eu vou falar aqui está baseado neste livro aqui, As Consolações da Filosofia, de Alain de Botton. Já fiz alguns vídeos baseados nesse livro aqui, indico demais. Bom, mas vamos começar falando sobre algo engraçado. Montaigne, ele falava que às vezes era melhor que nós, seres humanos, tivéssemos vindo ao mundo como formigas ou tartarugas, que a nossa vida seria muito mais fácil. E o que ele quis dizer com isso? Bom, vou contar um pouquinho da história de Montaigne e a gente já vai adentrando neste assunto. O Montaigne foi um filósofo francês lá do século XVI, e lá pelos seus 35 anos ele acabou herdando um castelo barra fazenda da sua família. E nesse castelo eles trabalhavam com agricultura. Mas o Montaigne nunca se identificou muito com esse trabalho da família. Ele até falava que ele era inadequado para esse trabalho, que ele não conseguia nem reconhecer, diferenciar o que era um repolho de uma alface. Vou tomar meu cafezinho aqui na minha xicrinha de vó. E, enfim, ele se achava inadequado para esse trabalho. E ele acabou, por conta disso, se dedicando muito à leitura, aos estudos. Então, quando ele se mudou para esse castelo, ao invés de ficar ali fora, cultivando a horta da família e tal, ele acabava passando muito mais tempo dentro da biblioteca do castelo. E essa biblioteca do Montaigne tinha assim, mais de 1.000 exemplares de livros, e no teto da biblioteca ele pediu para que fossem escritas várias frases, tanto da Bíblia quanto dos clássicos. Achei isso assim incrível. Agora, meu sonho de leitor é ter uma biblioteca, não precisa ser tão grande assim, mas onde eu possa colocar várias citações assim. E o Montaigne lia de tudo, desde os filósofos antigos, Sócrates, Sêneca, Epicuro, Epiteto. Ele tinha uma biblioteca muito variada, assim. E um pouco depois dele mudar para o castelo, ele acabou abandonando um cargo no parlamento, onde ele já trabalhava por mais de 13 anos, para se dedicar aos estudos e à leitura, que era a grande paixão de Montaigne, o sonho de todo leitor, né? Poder passar a vida estudando e lendo, foi isso que Montaigne fez. Ele realmente levou uma vida intelectual, uma vida de leituras, como um estilo de vida, realmente. E Montaigne tinha a seguinte concepção. Os filósofos da antiguidade sempre nos trouxeram que nós, seres humanos, por termos uma capacidade cognitiva mais aguçada, mais desenvolvida, a gente tinha o poder de nos tornarmos. A gente tem, né, o poder de, com dedicação, nos tornarmos eruditos, nos tornarmos pessoas bem reflexivas, realmente nos tornarmos filósofos. E os filósofos da antiguidade vangloriavam muito isso, falavam que isso era um grande benefício do nosso cérebro mais desenvolvido. Mas, para Montaigne, isso na verdade não trazia tanta felicidade assim. Na verdade, esse poder de raciocínio, de reflexão, de filosofar, muitas vezes acabava atrapalhando a nossa vida. Qual que era a concepção do Montaigne? Ele falava que os animais, por meio do instinto, quando eles têm algum problema, por meio desse instinto, eles simplesmente vão lá e resolvem, dão um jeito de resolver esse problema. E nós, seres humanos, quando temos um problema, ao invés de ir e resolver esse problema, a gente acaba pensando demais, a gente acaba refletindo demais e, consequentemente, criando mais problemas ao invés de apenas resolver esse problema. Então, Montaigne falava que muitas vezes era melhor se a gente não tivesse essa capacidade de pensar tanto sobre os problemas, apenas ir lá e, por meio do instinto, resolver esses problemas. Porque nós, seres humanos, muitas vezes acabamos criando mais e mais e mais problemas. E isso, na verdade, concordo, assim. Então, o Montaigne falava que a erudição demais, essa questão da gente
conseguir raciocinar demais, refletir demais, acaba atrapalhando nossa vida em alguns momentos e que por isso era melhor a gente ter vindo ao mundo como formigas ou tartarugas ou qualquer outro bichinho, qualquer inseto que resolve as coisas, resolve os problemas por meio do instinto, ao invés de ficar criando mais problemas. O que vocês acham dessa ideia de Montaigne? Assim, eu concordo que muitas vezes a gente acaba criando mais problemas, mas não trocaria a minha vida para vir para o mundo como uma tartaruguinha ou uma formiguinha. Eu prefiro, com o meu cérebro, criar mais problemas do que vir como um bichinho menos racional. Porque eu acho que a gente tem muitos... Ao mesmo tempo que a gente tem mais estresse, a gente tem muitos ganhos por conta dessa nossa capacidade de raciocínio, de reflexão, de filosofar. Me conta aí o que você acha dessa ideia de Montaigne. Inadequação com o corpo. Montaigne propõe uma filosofia de reconciliação com o nosso corpo, reconciliação entre mente e corpo. Na filosofia, muito se fala, né, sobre a razão, sobre a inteligência, a reflexão, e pouco se fala sobre o corpo humano. Mas para Montaigne, como a gente não é feito apenas de mente, apenas de alma, alma aqui no sentido de mente, mas a gente tem um corpo, a gente precisa também olhar para esse corpo, falar sobre esse corpo e se reconciliar com esse corpo. Como assim? O que isso significa? Porque se a gente pensa em mente e corpo, esses dois têm uma disparidade, assim, quase monstruosa. Porque o nosso corpo, ele, segundo Montaigne, ele pulsa, ele lateja, ele fraqueja, ele envelhece. A gente tem a necessidade de arrotar, de soltar pum. Então, quando a gente pensa na inteligência, na erudição e nas necessidades do nosso corpo, é assim, quase constrangedor. Vocês imaginem, por exemplo, Platão no banquete sendo assolado assim por uma necessidade de arrotar. Como isso seria visto ali no banquete? Então, Montaigne propõe essa filosofia de reconciliação com o nosso corpo, da gente entender que o nosso corpo ele tem as suas necessidades fisiológicas e não tem como a gente deixar de falar disso, já que isso é algo que a gente vivencia diariamente. Afinal, a gente não é feito apenas de mente, de alma, mas a gente carrega esse corpo. E uma coisa que eu acho legal de pensar, não está no livro, nem Montaigne fala sobre isso, mas é na questão do nosso corpo e da mortalidade. Quando a gente pensa, eu sei que é ruim pensar sobre isso, não é pra ficar pensando sobre isso o tempo todo, mas às vezes é bom relembrar que a gente vai morrer. Esse seu corpinho aí, ele vai apodrecer, ele vai ser comido por vermes e ele vai feder. Quando a gente pensa sobre isso, a nossa arrogância, seja ela de qual gênero, seja arrogância em relação à aparência, seja arrogância em relação a, sei lá, eu tenho um poder aquisitivo muito maior do que a maioria das pessoas, ou seja até mesmo essa arrogância intelectual, ela acaba caindo por terra. Quando a gente pensa na fragilidade do nosso corpo, quando a gente se dá conta que amanhã ou depois a gente pode acabar morrendo, a gente vai, né, cedo ou tarde, e o nosso corpo vai se desintegrar, vai ser comido por vermes e nada mais vai existir. Sei lá, se você quiser ser cremado, o que vai restar serão apenas cinzas. Então, quando a gente pensa sobre essa questão do nosso corpo e da imortalidade, como a gente tem um corpo frágil, é inevitável que a nossa arrogância não caia por terra. Inadequação cultural. Essa parte aqui é meio bizarra. Inadequação cultural, cultura no sentido de diferenças de costumes entre diferentes povos, nações. Montaigne, ele falava que essa diferença de costumes relacionado à questão cultural, ela não é anormal. Ele até levanta esse questionamento. O que é considerado normal, o que é considerado anormal, quem disse isso? E para Montaigne, essas diferenças de costumes, na verdade,
a gente deve ver como algo singular, mas nunca como algo anormal. Ele falava que a gente julgar os costumes de um povo baseado na familiaridade que a gente tem com isso, baseado nos nossos costumes, é totalmente sem lógica. Afinal, quem que dita o que é normal e o que é anormal? E é uma coisa bem louca de se pensar, né? Ele traz vários exemplos aqui no livro. Por exemplo, os índios, quando os portugueses chegaram aqui, tava todo mundo pelado, de boa, homens, mulheres, crianças, todo mundo ali, suci, peladão. E os índios tomavam muitos banhos por dia. Eu acho que é 18 banhos em média, 18 a 20 banhos por dia. E assim, os portugueses tomavam banho o quê? Uma vez na semana, uma vez no mês? Então, isso foi um contraste muito grande, assim. Ele traz os exemplos também de culturas, lugares onde o homem pode ter várias esposas. Pra gente aqui, isso é algo muito estranho de se pensar. Mas para esses povos que têm esse costume, assim, de um homem ter várias esposas, isso é normal. E as esposas não acham horrível isso. Na verdade, nossa, que incrível que meu marido tem 20 esposas. Ele traz também em relação à comida. Ai, esse é um ponto que é, assim, pesadíssimo, né? Se a gente pensar que na Índia vaca é sagrada e a gente come vaca todo dia aqui. Na China, eles comem cachorros. Gente, isso pra gente aqui, eu acho que é a coisa mais absurda, assim. Como assim alguém come cachorro? Se eu visse isso, eu tinha um piripaque. Com certeza eu ia desmaiar, ou sei lá, eu ia partir dessa pra melhor. Eu não aguentaria uma coisa dessa. E aí a gente pensa que os indianos têm meio que essa mesma sensação com a gente que come carne de vaca, de boi. E o exemplo mais bizarro que ele traz aqui, se prepara pra essa, é que eu não lembro exatamente o lugar, eu vou pesquisar e vou deixar aqui, mas tem um lugar que Montaigne visitou que as pessoas. Eu tô até passando mal aqui. Quando morria algum familiar, as pessoas não enterravam, não cremavam. Sabe o que elas faziam? Elas cozinhavam o familiar, faziam tipo um sopão, assim. E não era aquela coisa igual a gente tem o luto aqui, é muito sofrimento e chororô. Não, eles cozinhavam os familiares enquanto faziam uma festa em comemoração. Tipo, imagina, deixa eu provar aqui minha tia, ver que gosto que ela tem. Isso é muito bizarro. E quem que pode falar se isso é normal ou não? Tipo, são costumes diferentes, culturas distintas. Essa questão também da gente lidar com a morte de forma muito diferente. No Japão, por exemplo, eu acho que essa passagem assim da morte não é também visto como algo melancólico, algo muito triste, assim. Quando eu trabalhava na UBS, o marido da enfermeira-chefe lá, ele é japonês, veio do Japão, e a avó dele tinha morrido, e aí a enfermeira estava me contando que eles têm o costume de fazer um altar com comidas e tal, e não é essa coisa melancólica igual a gente tem o costume de encarar a morte, assim, um velório, enterro. Ai, isso é muito louco de se pensar, a gente começa a entrar numas brisas, assim, mas é isso que Montaigne traz, que não tem como a gente ditar, assim, em relação à cultura, o que é normal, o que é anormal, são coisas singulares e a gente deve mudar o nosso olhar perante essa singularidade, essa diferença de costumes. Mas é bizarro pensar nessas coisas. Gente, assim, só um adendo sobre essas coisas que eu estava falando da questão de diferença cultural, costumes e tal. Estamos falando do filósofo Montaigne, que viveu no século XVI. Então, muitas dessas coisas não existem mais. Por exemplo, sei lá, os índios não andam pelado. Não sei, deve ter algum lugar que eles andam? Deve ter, não faço ideia. Mas aqui no Brasil, você não vai ver um índio andando pelado por aí. Essa questão do endocanibalismo, esse ritual de passagem quando os entes familiares
faleciam e aí faziam uma festa e comiam parte dos familiares ou em sopa, ou comiam mesmo num ritual assim espiritual mesmo. Isso não existe. É algo que é proibido. Mas quando Montaigne ainda vivia lá no século XVI, era algo que ainda existia. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Então, muitas das coisas que eu falei não acontecem mais, tipo, comer cachorros na China. Isso ainda acontece, tem pessoas que comem, mas é menos de 20% da população e tem até algumas leis que estão querendo proibir geral, assim, de comer cachorro. Então, só pra lembrar, né, estamos falando de um cara que viveu no século XVI, não que essas coisas ainda aconteçam. Achei importante fazer esse adendo aqui. Chegamos na última parte, inadequação intelectual. Vou fazer algumas perguntas aqui para você e você pausa o vídeo para pensar, para refletir sobre elas. O que é ser uma pessoa inteligente? O que uma pessoa inteligente deve saber? Que tipo de discurso e de postura as pessoas inteligentes devem adotar? E a última, onde as pessoas inteligentes buscam inspiração? Pausa o vídeo então e pensa sobre essas perguntinhas. Então vamos lá responder elas segundo Montaigne. O que uma pessoa inteligente deve saber? Uma pessoa inteligente deve saber latim, várias línguas, matemática, gramática. Para Montaigne, uma pessoa que sabe sobre essas áreas, que tem conhecimento sobre essas áreas, é uma pessoa que tem domínio sobre saberes. Mas para ele, uma pessoa realmente sábia, uma pessoa que possui sabedoria, é aquela pessoa que vai buscar aprender, compreender coisas que são, de certa forma, úteis para a vida dessa pessoa, coisas que vão tornar a vida dessa pessoa mais feliz, vão ajudar ela a ter uma vida mais autêntica, vão ajudar ela a se tornar um ser humano melhor. Então, essas são as coisas que, para Montaigne, uma pessoa inteligente deve saber, coisas que tornam a vida dela melhor, consequentemente, a tornam um ser humano melhor e ela beneficia, de certa forma, a sociedade como um todo, já que ela vai se tornar um ser humano melhor e vai ter um olhar diferente perante as pessoas, perante a vida. Então, para Montaigne, isso é ser uma pessoa inteligente. Isso é que uma pessoa inteligente deve saber, ter essa sabedoria, esse feeling para ver o que realmente importa, saber o que genuinamente importa. Que tipo de discurso e de postura as pessoas inteligentes devem adotar? Essa parte aqui é engraçada, em partes, concordo em partes, assim. Montaigne traz o exemplo. Quando a gente está lendo um livro e a gente lê um parágrafo, assim, 1, 2, 3, 4 vezes e não consegue entender, a gente logo pensa, nossa, esse é um livro difícil, é um livro muito inteligente, certo? Para Montaigne, não. Para Montaigne, nenhum livro tem que ser difícil. Todos os livros deveriam ter uma linguagem fácil e ser acessíveis ao maior número de pessoas. Ele até fala num trecho, quando eu estou lendo um livro difícil, que eu leio 1, 2, 3, 4 vezes o mesmo trecho e eu não entendo, eu não deixo a ansiedade me consumir, o que eu faço é simplesmente abandonar o livro. É meio que uma brincadeira que ele faz no sentido de isso, ele quer dizer que os livros não têm motivo para eles terem uma linguagem difícil e enfadonha, que eles devem ter uma linguagem acessível para o maior número de pessoas. E a última pergunta, onde as pessoas inteligentes buscam inspiração? Eu acho que essa pergunta está meio óbvia, assim, né? Com pessoas mais inteligentes. Mas Montaigne, ele fala pra gente ficar atento com isso, porque muitas pessoas acabam, sim, se inspirando em pessoas mais inteligentes, mas esquecem de pensar por conta própria, de refletir por conta própria, e muitas vezes acabam só passando pra frente, falando e tendo ideias que já foram ditas por outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar apenas repetindo tudo feito papagaios. A gente tem que entender que a gente tem a capacidade de pensar por conta própria, de ter os próprios insights, fazer as próprias reflexões. Então é isso que Montaigne nos traz, para buscar inspirações
com pessoas mais inteligentes do que a gente, mas tomar cuidado para não ficar apenas repetindo ideias, repetindo pensamentos, reflexões que já foi falado por várias outras pessoas. Bom, mas era isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora só falta conversarmos sobre Schopenhauer e as consolações para quando não se tem amor. Não, e as consolações para um coração partido. Em breve teremos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.